Aqui na região, atenção você de Valinhos, o acesso da Avenida Envenada para a Avenida Gessi-Lever, no sentido da Vila Santana, em Valinhos, totalmente interditado a partir de amanhã, às 8 horas da manhã. Já comece a se organizar para terça-feira, porque o bloqueio vai durar até o próximo dia 20 de janeiro e vai ser realizado dia e noite. O objetivo são obras do Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos no sistema de coleta de esgoto da cidade. A Secretaria de Mobilidade Urbana, responsável pelo trânsito de Valinhos, posicionou no local um painel de luz que avisa os motoristas sobre a interdição. Para hoje, você já começar a planejar suas rotas alternativas. A principal delas, utilizar a outra alça localizada no viaduto Laudo Natel, o ex-governador, antes do semáforo, para acessar a Avenida Gessi-Lever e aí não passar pelo trecho com interdição. A recomendação por parte das autoridades de trânsito é que outras rotas sejam utilizadas para evitar o transtorno nesse período. Hoje ainda há liberação do acesso da Avenida Envenada para a Avenida Gessi-Lever, mas já se programe para a partir de amanhã não ser pega de surpresa no seu caminho. Às 10 horas e mais 9 minutos, Campinas ontem teve uma mudança também de trânsito com a suspensão da operação da faixa reversiva na região do Bosque dos Jequitibás, liberando a circulação pela Avenida Doutor Heitor Penteado e o Taquaral, que recebe a operação Lagoa durante os domingos, teve essa pequena suspensão, mas foi pontual hoje o trânsito lá considerado normal e com as vias liberadas para o tráfego em toda a extensão do Parque Portugal, que foi reaberto ontem, depois de sexta-feira e sábado os parques ficarem fechados pelo acumulado de chuva na cidade de Campinas nos dias anteriores e pelo alerta de que mais chuva poderia vir aqui na cidade também. Daqui a pouco, a Nath Luquezzi vai trazer para você a previsão do tempo para hoje. A gente vai fazer um balanço também do quanto choveu nas últimas horas em Campinas, região, saber se há equipes de defesa civil trabalhando neste momento após a chuva que passou por aqui. Não foi das mais fortes, é verdade, tanto que os parques foram reabertos, mas para a gente também já poder programar a nossa semana. Às 10 horas da manhã e 10 minutos, e um homem ontem à noite de 52 anos que foi detido pela Guarda Municipal após ser flagrado com gestos obscenos em público dentro do terminal Ouro Verde em Campinas. Eu vou falar apenas uma vez o que ele aconteceu, porque é simplesmente nojento o que ele fez e como foi a prisão em flagrante. Mas ele estava se masturbando ao lado de mulheres dentro do terminal de ônibus no distrito do Ouro Verde. Uma das vítimas, uma mulher de 27 anos, estava sentada em um ponto de ônibus, suspeito se aproximou e iniciou o ato obsceno, sexual e criminoso. Como se nada tivesse fazendo de absurdo. Quando ela percebeu a situação, se levantou e começou a gritar por socorro, dizendo que tinha um tarado dentro do terminal. Mesmo após a denúncia, o suspeito continuou com a mesma prática. Foi ao lado de uma outra mulher. A atitude gerou revolta entre as pessoas presentes no terminal que tentaram agredi-lo antes da chegada dos seguranças do próprio terminal Ouro Verde e na sequência da viatura da Guarda Municipal. Ele confessou, quando foi detido pelos GCMs, que não queria fazer o ato, mas não queria fazer, mas acabei fazendo. Essa foi a justificativa do cara. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas como crime de ato obsceno. Ele foi liberado após assinar um termo de compromisso que o obriga a comparecer futuramente no tribunal. Dando a mesma forma que ele disse que não estava interessado em fazer e acabou fazendo, ele se comprometeu a ir todo mês no fórum assinar a carteirinha por conta desse crime que ele praticou. Você confia que ele vai seguir, que ele não vai repetir esse gesto? Há muita fragilidade ainda na lei que fala a respeito dos atos obscenos, da importunação sexual. Houve uma mudança na lei, mas que ainda tem uma brecha que permite que esse cara saia da cadeia. Me arrisco a dizer que ele foi embora junto ou antes até dos guardas municipais que estavam apresentando a ocorrência. Então essa fragilidade da lei acaba incentivando tarados, maníacos a terem essa atitude como se estivessem dentro do banheiro de casa, quando na verdade estão em público
colocando outras mulheres não apenas nessa situação desagradável, mas em risco. Porque quem faz isso pode, infelizmente, também ter outras atitudes ainda mais violentas e graves. Às 10 horas e mais 12 minutos, o acidente foi registrado aqui no interior paulista, também na madrugada. Uma van perdeu o controle da direção e atingiu uma viatura da Polícia Militar na cidade de Piracicaba. É a rodovia que faz a ligação entre Piracicaba e Charqueada. O acidente foi um pouco depois da meia-noite, na altura do quilômetro 191 da SP-308. A concessionária que administra o trecho e a ATESP disseram que a colisão ocorreu depois da van apresentar uma falha mecânica no volante. Isso fez com que o motorista perdesse completamente o controle da direção e basicamente se tornasse um passageiro. A van atinge a traseira da viatura policial, que capotou na sequência. O veículo da Polícia Militar ficou bem danificado, 5 pessoas ficaram feridas, sendo 2 ocupantes da van, e o policial que dirigia a viatura que tiveram ferimentos moderados. Outros ocupantes estão recebendo atendimento médico, mas a princípio sem ferimentos considerados mais graves. E também das estradas e da região de Piracicaba chega uma outra ocorrência que mobilizou a polícia de todo o estado de São Paulo desde sexta-feira e que ainda mobiliza nesta manhã de segunda. Um ataque a um carro forte da empresa Blue Angels foi registrado na rodovia Luiz de Queiroz, no trecho que passa por Piracicaba, mais precisamente pelo distrito de Tupi. Vamos começar a contar essa história com a repórter Graziele Geronde, direto do local dos fatos, porque ainda tem desdobramento de um ataque em que a polícia afirma não colocaram a mão no dinheiro, mas antes tocaram o terror em plena rodovia Luiz de Queiroz. Graziele Geronde. Pelo menos 10 criminosos abordaram um carro forte que seguia pela rodovia Luiz de Queiroz, na altura de Piracicaba, quilômetro 144, no distrito de Tupi. Esses criminosos estavam em 3 ou 4 carros. Eles emparelharam os veículos com o carro forte e efetuaram diversos disparos com armas de longo calibre. Depois, o motorista desse carro forte conseguiu jogar o veículo em uma área de mata do outro lado da rodovia. Os criminosos efetuaram 2 explosões, o cofre foi ejetado longe e eles então acabaram fugindo sem levar nenhum valor. A Polícia Militar, Polícia Civil seguem aqui no local acompanhando essa ocorrência e eles ainda fazem buscas por esses criminosos. Pelo menos 2 veículos já foram localizados, um na região de Leme, que foi incendiado, e o outro em uma área rural aqui próxima. A Polícia Civil e a Polícia Militar ainda seguem na procura desses outros criminosos. O helicóptero Águia também participa dessa ocorrência. Eu volto com você. Muito obrigado, Graziele Geronde. E novos detalhes também apareceram após o trabalho de investigação. Por exemplo, o trecho que foi usado para abordar o carro forte não foi escolhido aleatoriamente. Além da rodovia Luiz de Queiroz ter saída fácil para outras rodovias, como a Anhanguera, como a Bandeirantes, ter acesso a uma série de municípios, o ponto exato da abordagem no distrito de Tupi, para quem conhece a região, é próximo ao Autódromo de Piracicaba, por exemplo, é um trecho onde você tem um ponto cego de câmeras e sinal de celular extremamente falho. É um trecho isolado, sem sinal de telefonia. Foi ali que o primeiro carro aborda o carro forte, que estava transportando um valor que não foi divulgado pela polícia, até como uma questão de estratégia, até para não se levantar ainda mais lebres a respeito de como essas quadrilhas conseguem tantas informações e para não incentivar também outros bandidos a terem crimes parecidos sendo planejados. Mas é o típico crime da ação do novo cangaço. Eles jogam primeiro miguelitos, que são peças de ferro colocadas ali, retorcidas, para tentar furar um pneu de uma viatura da Polícia Militar Rodoviária, para impedir o acesso das autoridades mais próximas e criar um caos no trânsito. Se algum veículo passa por cima de um miguelito, o pneu fura e não tem como seguir viagem. Isso vale também para os pneus dos carros fortes, mas o ataque aí é diferente. A polícia já sabe que eles usavam uma estratégia de colocar
uma arma de grosso calibre, ao que tudo indica, um fuzil .50, que é um armamento de guerra que tem capacidade bélica de derrubar uma aeronave, de derrubar um helicóptero. E para isso eles montam carros que tenham um grande poder de velocidade, que possam imprimir altas velocidades, que tenham um motor muito potente e que sejam altos e largos. Porque no vidro traseiro eles abrem um espaço por onde passa o cano do fuzil. E o criminoso de dentro, sentado no banco traseiro, que está deitado, virado para trás, como filme de guerra mesmo, como se estivesse operando um tanque, ele precisa que essa arma esteja em cima de um tripé. Não tem como ele segurar no ombro uma .50. É um armamento que é tão forte que o coice da arma vai derrubar o atirador a metros de distância. Então ela precisa estar num tripé para que ela esteja estabilizada. O que os bandidos fazem? Montam esse tripé dentro de um carro e vão operando como se estivessem dentro de um tanque, dentro de um blindado, dentro de um caveirão do BOPE, por exemplo. Assim eles começam os tiros. Assim eles fazem uma primeira abordagem ao motorista do carro forte e aos demais vigilantes. Como é que segue o ataque? A polícia questionou os funcionários e o tenente Pedro Miguel, momentos depois do ataque acontecer, conversou com a repórter Graziele Geronde, com os repórteres presentes ali na cena do crime, e ele vai detalhar pra gente um pouco do cenário de guerra que virou a rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba. O Ford estava se deslocando pela rodovia sentido Santa Bárbara quando alguns veículos, não identificado quantidade quantidade de indivíduos, emparelharam os veículos e começaram a efetuar disparos. No momento em que o motorista do carro forte efetuou uma manobra evasiva, porém perdeu o controle do veículo, o que veio a fazer ele cruzar de faixa e cair com o veículo na área de mata. Segundo o que foi passado pelos guardas que estavam no carro forte, foi efetuado diversos disparos, aproximadamente teve em torno de 2 explosões aos carros fortes, não há vítimas e não foi roubado nenhuma quantidade de dinheiro até o momento. Foram diversos sentidos tomados, não sabemos, está chegando diversas informações. Neste momento, nós da Polícia Militar, junto com a Polícia Rodoviária, a Polícia Civil, estamos tentando verificar qual foi o sentido tomado, mas uma das possibilidades é o sentido de Santa Bárbara. Vocês já conseguiram ouvir os funcionários que estavam nesse carro forte? O que eles disseram para vocês? Sim, foi falado com eles, como foi dito, não há vítimas. Então todos eles alegam que foi uma situação rápida, também tiveram reações, então é um pouco, entendo a parte deles, que seja complicado de expressar realmente o que aconteceu, porém eles alegam que foi uma situação rápida, coisa de em torno de menos de 1 minuto que aconteceu. Então eles ouviram disparos, os indivíduos chegaram a efetuar disparos, estavam fortemente armados, não sabemos dizer quantidade ou armamentos utilizados. Tenente, a gente não sabe, como o senhor acabou de falar, quantos indivíduos. Nós tivemos a informação com relação a possível uso de miguelito, ou a abordagem foi exatamente só troca de tiros? Não, foi utilizado de outros artefatos, além de disparos ou artefatos explosivos, como propriamente dito, os miguelitos, que são deixados na pista para atrapalhar o deslocamento das equipes. Em um dos pneus do carro forte foi encontrado miguelitos, aproximadamente uma quantidade de 3, mas não sabemos se há mais espalhados pelas rodovias. Por isso a importância da rapidez que o motorista teve, né? Isso mesmo. Ele teve uma reação rápida, o que efetivamente salvou a todos os funcionários que estavam no carro forte. Graças a Deus todos estão bem, não há lesões, ninguém sofreu disparo. Então graças a essa rápida reação que eles tiveram. Os valores que estavam sendo transportados não foram roubados? Não foi roubado nenhum valor ainda, não podemos compartilhar a quantidade do valor que tinha no carro forte, porém nenhum item foi subtraído. Esse é o tenente Pedro Miguel, da Polícia Militar, falando sobre esse ataque a um carro forte que foi registrado no distrito de Tupi, em Piracicaba, na rodovia Luiz de Queiroz. Tarde e noite de sexta-feira, desdobramentos também no final de semana. Um carro foi encontrado em Santa Bárbara do Oeste, mas até o momento ninguém foi preso. Investigação agora para saber como é que eles tinham tantas informações sobre a rota que o carro forte fazia, sobre o valor que a polícia não quer divulgar, mas havia sim dinheiro dentro do cofre. O cofre do carro forte ele chegou a ser ejetado com a explosão.
E os assaltantes, segundo o relato policial, fugiram sem levar o dinheiro. Há uma possibilidade de que quando o carro forte pega fogo, as notas também possam ter sido danificadas. Mas isso ainda em apuração. Ocorrências assim, geralmente, detalhes são preservados para não atrapalhar o andamento e não é nosso papel aqui atrapalhar qualquer investigação, mas sim comunicar você a respeito do que se tem de oficial e de como a polícia está atrás de criminosos que há algum tempo não praticavam essa ação do novo cangaço aqui na região. 2024 foi uma epidemia de ataque a carro forte. 23, 24, principalmente 23, mas 24 também. 2025 a gente não teve tantos registros assim. A minha dúvida nesses casos é sempre a mesma. O que aconteceu para ter esse ato de ataque a carro forte? Uma das respostas é a de que os bandidos que foram presos naqueles crimes anteriores, ou eles deixaram um modus operandi que precisou de um tempo para ser aprendido por novos bandidos, ou eles simplesmente saíram da cadeia e voltaram a fazer as mesmas ações. Com a resposta, as autoridades agora há uma grande chance de ter um retrabalho do que tudo que a polícia já prendeu, já localizou, identificou, tudo que a polícia civil já indiciou, é possível que muitos deles simplesmente estejam nas ruas. Ou novos criminosos tão ou mais preparados do que aqueles que foram presos anteriormente, que colocam em prática ações que são extremamente violentas. São 10 horas da manhã e mais 24 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um primeiro e rápido intervalo. Na volta, a Nath Luquezzi traz a previsão do tempo para você se programar para esta segunda-feira e para os próximos dias. Prepare o bolso. Aliás, o bolso já tem que sentir na pele, sentir o que tem de novidade de 2026. A passagem de ônibus em Campinas subiu. Você vai saber os novos valores e nós conversamos com o presidente da INDEC para entender quais os motivos apresentados para justificar a tarifa que é mais cara do que uma série de capitais e outras cidades metropolitanas do país. E em instantes a gente vai trazer também especialistas a respeito do ataque de Donald Trump dos Estados Unidos contra a Venezuela para capturar o ditador Nicolás Maduro, as consequências para a América Latina, a forma como a Europa e outras potências do mundo estão enxergando e se reunindo agora para discutir os próximos passos e as consequências para nós outros acá em Brasil. Um rápido intervalo, na volta a esses e outros assuntos na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Os passageiros que usam os ônibus em Campinas começaram o ano de 2026 pagando mais caro pela passagem do transporte coletivo municipal. As tarifas do transporte público da cidade foram reajustadas desde o dia 1º de janeiro. O aumento teve um índice médio de 4,24%, que é percentual próximo da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Com a mudança, a tarifa do bilhete único comum passou de R$ 5,70 para R$ 6,00, enquanto o valor do Vale Transporte subiu de R$ 6,20 para R$ 6,50. Segundo a Prefeitura, o reajuste foi necessário para manter o equilíbrio financeiro do sistema, afetado pelo aumento dos custos com combustível e mão de obra. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto.
Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui a torcida vibra junto. Apoio Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 28 minutos. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Segunda-feira, a primeira do ano de 2026. Sempre que vira o ano, Nath Luquezzi, a chance da gente errar o ano é gigantesca. Então, primeiramente, muito bom dia e um feliz 2026 para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Feliz 2026 e que seja aí um ano maravilhoso. Eu já entrei em 2026 com uma voz diferenciada. Vocês viram, né? O Patolino veio com tudo. No ar não dá para perceber, não. Mas fora do ar ainda tem aquele resquício de uma gripezinha que apareceu na sua semana de folga. É, veio com tudo aí, mas já tá passando, já estamos de volta e eu tenho certeza que vai ser um ano muito bom para nós. Que já começa quente nesta segunda-feira, com temperaturas chegando a quase 25 graus nesse momento. Pode não ser aquele calorão todo, mas está por vir, porque as temperaturas estão subindo. A mínima registrada hoje em Campinas foi de 19,5 graus. A umidade relativa do ar está em 69% e o que mais me impressiona agora é a velocidade do vento. Então talvez a gente tenha em alguns pontos da cidade o povo ouvindo essa informação. Tá calor aonde, Heitor? Sai de casa agora, tá um frio. É por causa do vento. O vento, segundo a medição do CEPAGRE no distrito de Barão Geraldo e em outras áreas da cidade, chega a 26 km por hora. Eparreio, oiá, me diga, Nath Luquezzi. Vai ser assim essa segunda-feira toda, com ventos fortes e temperaturas subindo? Sim, temperaturas subindo e umidade do ar que tende a cair, principalmente durante essa semana. Hoje a máxima fica aí em torno de 28 graus e o calorão volta com força ainda nessa semana na região. Os dias vão ser sempre ensolarados, aumentos de nuvens logo pela manhã, pancadas de chuva prevista aí para o final da tarde, início da noite, bem típico mesmo do verão. Quanto às chuvas, elas vão ocorrer até quarta-feira de forma localizada, sem aqueles volumes significativos. As temperaturas nesses primeiros dias, porém, ficam amenas por conta da influência de uma massa de ar frio no oceano. Então, provavelmente, os ventos continuem aí na casa mesmo dos 26, 30 km por hora. Ao longo dessa semana, vamos ter escadinha nas temperaturas, vão subindo gradativamente até sexta-feira. Em contrapartida, a gente estava vendo, né, manhãs e noites, madrugadas bem abafadas, mas esse cenário muda. Até quarta-feira a gente tem madrugadas mais fresquinhas e mais pro final da semana, entre quinta e sexta-feira, aí sim o retorno da chuva, que agora não vem mais leve não, vai vir de uma forma mais generalizada, mas é claro que tudo pode mudar até lá. Para hoje, chuva ali no final da tarde, chuvas mais esparsas, mais localizadas. E o calor que vem com tudo, 28 graus para o dia de hoje. A previsão é que até sexta-feira nós tenhamos aí 32 graus de máxima, pois é. Mas é claro que eu sigo atualizando vocês até lá. Situação não é assim no estado de São Paulo todo. Existem outras regiões que são impactadas com as chuvas já nesse início de 2025. Caso, por exemplo, de Mongaguá, no litoral de São Paulo. A cidade foi uma das mais afetadas pelas fortes tempestades.
94 pessoas estão desabrigadas, 230 estão desalojadas. Isso por conta do temporal que caiu também sobre outras cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Especificamente sobre Mongaguá, Nath Luquezzi, nesta segunda-feira começa uma ação humanitária coordenada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Em parceria com o Fundo Social, depois de uma solicitação do município de Mongaguá, então a Defesa Civil do Estado, em parceria com o Fundo Social, vai destinar ajuda humanitária para atendimento às famílias afetadas por conta dessas ocorrências registradas no município. Então o que será feito é que serão entregues cestas básicas, kit de higiene, kit de limpeza, kit de limpezas avulsos, kit dormitório e roupas, totalizando aí mais de 2.000 itens. Os materiais serão transportados por caminhões da Defesa Civil e do Fundo Social, garantindo essa agilidade no envio e no atendimento à população que foi atingida. A ação integra um conjunto de medidas adotado pelo Estado para apoiar os municípios nessas situações de emergência, reforçando o compromisso com a proteção da população e uma resposta rápida a essas demandas locais. Choveu forte nas últimas 24 horas no litoral de São Paulo. São vários os pontos de registro e acumulados altos em municípios que ainda recebem turistas do Brasil todo, inclusive da nossa região. Em Betioga, por exemplo, um acumulado de 103 milímetros nas últimas 24 horas. São Vicente, uma chuva forte de 96 milímetros. Praia Grande, um acumulado de 83 milímetros. Ubatuba, no litoral norte, medição feita ali próximo à praia de Tenório, chegou a 79 milímetros. Em Santos, um acumulado de 68 milímetros. São Sebastião com 57, Mongaguá 53, numa cidade que já estava extremamente úmida, encharcada pelas chuvas anteriores, então coloca mais 53 milímetros, que deixa a situação mais preocupante e que leva a essa ação humanitária que a Nath Luquezzi destacou. Peruíbe, um acumulado de 45 milímetros. E aqui na região, o que a gente tem de chuva mais forte das últimas horas foi em Rio Claro, numa medição feita ali no Jardim Inocop, em 15 milímetros, ok, normal para essa época do ano. Mas, no mais, tempo seco no final de semana, tempo firme aqui no interior paulista. O gabinete de crise segue atuante. E qual o número de ocorrências que já tem levantado só no início de 2025, de 26, estou falando que a gente troca? Estamos no 5º dia do ano, mas já temos quantas ocorrências desse gabinete de crise, Nath? Foram registradas aí 39 ocorrências relacionadas a esses eventos meteorológicos adversos em diferentes regiões aqui do estado de São Paulo por conta das chuvas. A atuação, do gabinete de crise SP Sempre Alerta é coordenada pela Defesa Civil do Estado, com foco na preservação de vidas, redução de danos e o apoio rápido, como foi feito, como a gente acabou de mencionar, aos municípios afetados. O gabinete ele funciona de uma forma contínua, sendo presencial em alguns casos, no caso de alerta, durante o período chuvoso, reunindo os representantes de órgãos estaduais, concessionárias de serviços essenciais e as agências que são reguladoras, com decisões baseadas em dados técnicos e informações consolidadas em tempo real. Tem um levantamento da atuação do gabinete de crise SP Sempre Alerta como uma ferramenta utilizada aí para monitoramento e subsidiar a tomada de decisões. Para vocês terem uma noção, desde o dia 29 de dezembro, o gabinete de crise, como eu comentei, contabilizou aí 39 ocorrências associadas a chuvas em todo o estado. Nesse mesmo período, o Centro de Gerenciamento de Emergências emitiu, então, 393 alertas, reforçando a comunicação preventiva com a população. Desses, 22 alertas utilizaram a tecnologia Cell Broadcast, que permite o envio de mensagens diretamente aos celulares localizados em áreas de risco, sem que haja uma necessidade de um cadastro prévio e mesmo com o aparelho em modo silencioso. E é importante destacar que a Defesa Civil reforça a importância de que a população mantenha esse cadastro ativo para o recebimento de alertas por SMS. É muito simples, basta você enviar o CEP, o seu CEP ou o CEP da região onde você está, para o número 40199. 40199, e assim você consegue seguir rigorosamente as orientações do órgão. Agora são 10 horas da manhã e mais 36 minutos. Campinas, desde o dia 1º de janeiro, desde o primeiro dia de 2026, tem uma nova tarifa de ônibus. Reajuste que agora faz com que o bilhete único comum custe R$ 6. O Vale Transporte passou para R$ 6,50. Então, antes, o valor da passagem pelo bilhete único era de R$ 5,70, 30 centavos de reajuste,
R$6 passa já a valer e já está valendo desde o dia 1º. O Vale Transporte, que antes era R$ 6,20, sobe para R$ 6,50. O bilhete escolar, que antes custava R$ 2,28, agora em 2026 tem o custo de R$ 2,40. O bilhete universitário subiu de R$ 2,85 para R$ 3,00. A primeira integração é gratuita, a segunda integração, 50 centavos. Então, tá com o bilhete único, vai sair de um busão para pegar outro. Essa primeira mudança não paga. A segunda desconta 50 centavos do seu bilhete único. A administração municipal informou que aporta um subsídio para o sistema. Em 2025 foi passado um valor de R$ 218.400.000 para o transporte coletivo e mais R$ 18 milhões para o PAI, que é um serviço feito principalmente para pessoas com dificuldade de mobilidade. Total, portanto, de mais de R$ 236 milhões. E para esse ano, como é que fica? Vai aumentar o subsídio para o aumento não ser ainda maior na tarifa? A Graziele Geronde conversou com o Vinícius Riveretti. Vinícius Riveretti, presidente da INDEC, ele fala sobre os motivos de aumento da passagem, sobre a licitação do transporte público que está prevista para fevereiro e mais, sobre as cobranças dos usuários do ônibus em Campinas, atrasos, ônibus que quebram, veículos sem condições mínimas de transporte. Ele traz as respostas e as cobranças são feitas a partir de agora no Manhã Bandeirantes. Nós tivemos um aumento dos custos operacionais, né, nos últimos anos, principalmente no último ano, a questão do óleo diesel, do diesel, né, e também o reajuste dos salários dos motoristas do transporte público, o acordo coletivo. Tivemos também a reoneração do INSS, um aumento do imposto. Então foi necessário esse reajuste aí, que se manteve na média aí da inflação dos últimos 12 meses. Ainda assim ficou um pouquinho abaixo, né, da inflação acumulada nesse período, né, Vinícius? Exatamente, a média deu 4,24, né, o reajuste que foi feito. Importante lembrar que a primeira integração na cidade de Campinas é gratuita, se manteve gratuita, e a segunda integração, que poderia haver reajuste, não foi reajustada e se manteve em 50 centavos a segunda integração aqui na cidade de Campinas. Vinícius, apesar desse aumento, também teve a população ainda reclama, né, de algumas questões que permeiam aqui na cidade. Demora no transporte, ônibus que quebra, pneu que fura. Como que a INDEC está lidando para poder tentar resolver essas reclamações também da população? Olha, nós sabemos dessa dificuldade hoje no transporte público, né? É um assunto que a gente vem falando há muito tempo. Nos últimos anos nós conseguimos colocar veículos novos na frota. Acho que isso foi muito importante, né? O índice de reclamação caiu bastante. Nós temos muita coisa para melhorar ainda, muitos mais ônibus para colocar. Por isso a licitação foi publicada, né? E a gente tem muita esperança que isso dê certo ainda esse ano, né? Esse ano de 2026 que nós já estamos e acontece agora em fevereiro lá na B3, e isso vai ajudar muito, né, a cidade de Campinas, né, a renovação da frota, as tecnologias novas que chegarão, as novas formas de pagamento. Então tudo isso é necessário e faz parte do nosso trabalho, essa licitação, para que essas reclamações acabem aqui na cidade de Campinas. Essa licitação está prevista para acontecer em fevereiro. Se tudo der certo, se a empresa realmente passar, for contratada, a expectativa é que esses ônibus novos, essa nova empresa, atue aqui na cidade a partir de quando? Olha, nós temos uma expectativa aí em menos de um ano, né, que esses ônibus cheguem, né? A idade média no primeiro ano de contrato tem que ser de 5 anos, né, a idade do veículo. Então nós vamos ter veículos novos, seminovos. É importante lembrar que todos os veículos novos que entrarem serão com ar-condicionado. Então essa média de um ano é porque até para fabricar veículo, comprar, abrir empresa, é uma série de burocracias que são necessárias, mas o importante é que a fase mais difícil já passou, que foi a publicação do edital. Tiveram diversas audiências públicas, acho que isso foi muito importante, a participação das pessoas, a consulta pública com mais de 1000 sugestões, e a gente tem muita expectativa aí que isso dê certo.
Esse Vinícius Riveretti, presidente da INDEC, que é a responsável pelo trânsito em Campinas, falando sobre o reajuste da tarifa que já está valendo para Campinas desde o dia 1º de janeiro e que seguirá com esse preço até o final deste ano, pelo menos. A gente fazendo uma comparação aqui com o preço de algumas passagens de outras capitais, R$6 está muito alto, gente. R$6 é o preço que Curitiba cobra, por exemplo, numa cidade maior, com transporte público que historicamente é considerado um dos melhores do Brasil. Campinas está longe de ter uma imagem dessa. Se a gente pensar com São Paulo, por exemplo, bem que São Paulo tem uma outra realidade que é a divisão do transporte público com metrôs. Mas a passagem em São Paulo vai ter reajuste amanhã. Vai começar a cobrar R$ 5,30. Com R$ 5,30, eu, morador de Jundiaí, eu consigo sair de Jundiaí com R$ 5,30 de trem, ir até São Paulo, na estação da Barra Funda. Dali eu posso me deslocar para a Estação da Luz. Você pode ir até Vale do Paraíba, quase. Não, Vale exagero. Mas até a região do ABC Paulista, sim. Porque ali você tem trens que já estão interligados. Santa Maria e outros municípios dali daquela região. Outros distritos de São Paulo. Se tiver o bilhete único, você consegue com R$ 5,30 atravessar São Paulo inteira. Campinas, se você sair do Taquaral para o Cambuí, você tem que pagar R$ 6,00 de ônibus. R$6,00. Tá preço honesto? Tá um preço condizente com o serviço oferecido? Enfim, o usuário do transporte público que tem a palavra final nessa hora, mas vai fazer o quê? Tem que pagar, tem que utilizar o ônibus, que daqui a pouco vai ter quase o mesmo preço do Uber em alguns horários. Daqui a pouco a concorrência vai ser quase empatando os valores, porque tá ficando muito caro, cada vez mais caro. Tem cidades mais caras, sim. Campinas tem. Florianópolis, por exemplo, se você for pagar no dinheiro a passagem de ônibus, ela fica R$ 7,70. No QR Code fica mais barato, em R$ 6,20. Campinas está R$ 6,00 o bilhete único. R$ 6,50 contando com integração. 10h44. Você acha que é só aí que a conta para na cidade? Não. Começam a chegar os carnês do IPTU 2026 e não paga para ver o que acontece, Nath Luquezzi. Pois é, essa semana a Prefeitura de Campinas já iniciou aí a distribuição dos carnês de IPTU e da taxa do lixo. Esse ano de 2026, os vencimentos do IPTU serão em 26 de janeiro para os imóveis não residenciais, então comércio, indústria, serviço, e em 10 de fevereiro para os residenciais e também terrenos. O pagamento da cota única garante um desconto de 5% e há a possibilidade de parcelar o imposto em até 11 vezes. Quem optou pelo IPTU digital tem direito a mais 1% de desconto, limitado a R$ 100. Nesse caso, o abatimento vale tanto para o pagamento à vista, quanto também no caso de parcelamento. É importante lembrar que depois do vencimento inicial, conforme consta ali no carnê, não haverá mais a possibilidade do pagamento da cota única. As parcelas, então, devem ser pagas na data de vencimento para que não haja incidência de juros e multas. No caso de uma segunda via do IPTU, ela também já está disponível. Os contribuintes podem acessar o documento no site da Secretaria de Finanças e aí ali tem a aba IPTU. Os pedidos de revisão de lançamento poderão ser feitos até o dia 13 de fevereiro, optando pela impugnação, e é importante que o contribuinte faça o depósito administrativo como forma de evitar multas, juros em caso de indeferimento. Informações e tudo mais, os contribuintes que tiverem alguma dúvida podem entrar em contato com a Secretaria de Finanças, tem um saque no telefone 19 3755 6000, 3755 6000, ou pelos canais virtuais do próprio site da Prefeitura. A mensagem aqui do nosso ouvinte para a gente fechar esse bloco, o Edivalmir Massa falando sobre o reajuste na tarifa de ônibus. Primeiro desejando um bom dia, um feliz 2026 a todos. É nosso desejo a você também, Edivalmir. Obrigado pela sua participação. Ele diz, muita gente, nós entendemos que os custos alteram e temos que reajustar o preço da tarifa do transporte público, que foi a justificativa do presidente da INDEC. Subiu o preço do combustível, o salário do trabalhador que tem que ser cumprida a regra, e aí quem paga é o povo. Aí o que diz o Edivalmir é o seguinte, porém,
O que a população reclama é da eficiência e eficácia do sistema. Já falei e vou renovar o que eu falei anos atrás. Senhor Vinícius, me desculpe, mas, na opinião do Edivalmir, Wi-Fi, ar-condicionado, som ambiente e outros bilôs, outros complementos. É interessante, mas não mais importante. O que o campineiro precisa é de uma frota boa que não quebre tanto, horários condizentes com o que precisa o cidadão. Veja, saí da minha casa para em um sábado ir no Mercadão, fiquei simplesmente 35 minutos no ponto de ônibus e nada do veículo aparecer. Voltei para casa, peguei o carro e fui. Não utilizei o que eu queria por conta da ineficiência na operação. E no domingo, melhor então é ir a pé. Eu concordo com o Edivalmir. É importante você ter um ônibus confortável, com ar-condicionado, com Wi-Fi, mas o principal é que o ônibus não quebre, passe no horário e que tenha motorista treinado para ser um bom profissional. Ponto. Resolvendo esses problemas, depois você vai acrescentando aquilo que também é de direito da população. Mas R$6 a passagem, eu acho que o campineiro tem direito a ter um ônibus que não quebre, que chegue no horário, com um bom motorista, com Wi-Fi, com massagem nos pés, com uma ambientação climática, com música clássica, porque olha, R$6? R$6 tá caro, gente. 10h48, um rápido intervalo. Na volta, a gente traz os últimos desdobramentos sobre a invasão dos Estados Unidos ao território venezuelano para prender o ditador Nicolás Maduro. Depois dessa ação, o presidente Lula vê risco de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras em 2026 e em outras situações da América Latina. Nós vamos trazer especialistas comentando o assunto, repórteres falando sobre o que de mais recente se discute sobre o tema e também a sua participação pelo WhatsApp 19971021493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. O salário mínimo foi reajustado em R$ 103 em 2026 e passou de R$ 1.518 para R$ 1.621. O novo valor foi definido por um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no final de dezembro. O aumento representou uma alta de 6,79% em relação ao salário mínimo de 2025. O cálculo seguiu a regra em vigor desde 2024, que considera a inflação e o crescimento da economia. Vale lembrar que os empregados domésticos que recebem salário mínimo deverão ter seus contratos de trabalho alterados no e-social para fazer constar o novo valor de R$ 1.621. Para os empregados que recebem salário superior ao mínimo, o reajuste deverá seguir o estipulado entre empregador e empregado no contrato de trabalho. Assim, poderá se dar em outra data e com outro percentual a depender do que foi contratado. A alteração de salário não é feita automaticamente pelo sistema, devendo ser realizada pelo empregador antes de encerrar a folha do mês. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso.
Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 51 minutos. Manhã Bandeirantes trazendo para você, a partir de agora, a atualização, análise, desdobramentos do que nós assistimos, inclusive numa cobertura especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, na Band News TV, Rádio Band News FM, todo o jornalismo do Grupo Bandeirantes apostos, buscando informações para a gente levar o que acontece em tempo real para você de casa entender o capítulo histórico que nós estamos vivendo. Histórico, inédito, incerto, mas que parece que todo mundo já virou especialista no assunto Venezuela, no assunto Donald Trump. Então é importante que a gente entenda que estamos vivendo um momento raro, tenso, perto da gente e que agora não é hora de botar paixão política, ideológica à frente dos fatos. Vamos a eles então. Informação neste momento do nosso correspondente em Brasília, o jornalista Túlio Amâncio, publicada alguns instantes atrás, no portal band.com.br. A manchete: após ação na Venezuela, Lula vê risco de interferência dos Estados Unidos nas eleições. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a acompanhar com maior apreensão os movimentos recentes da política externa dos Estados Unidos após a ofensiva norte-americana na Venezuela e a captura de Nicolás Maduro. Para diplomatas brasileiros, a ação vai além de uma mudança de regime ou de interesses ligados ao petróleo do país. Sinaliza um novo reposicionamento estratégico de Washington na América Latina. Segundo fontes do governo brasileiro, o episódio se insere em uma estratégia mais ampla adotada pelo governo Donald Trump desde novembro, que prevê o ajuste da presença militar global dos Estados Unidos para, entre aspas, enfrentar ameaças urgentes, com foco renovado no hemisfério ocidental. Nesse desenho, áreas consideradas menos relevantes nas últimas décadas perderiam prioridade, enquanto a América Latina passaria a ocupar papel central na agenda de segurança e prosperidade norte-americana. Auxiliares do presidente Lula afirmam que há um temor, por parte de Luiz Inácio Lula da Silva, que essa orientação tenha reflexos diretos sobre o Brasil, especialmente no contexto da eleição presidencial desse ano. A avaliação do Palácio do Planalto, na informação do colega Túlio Amâncio, é de que haveria risco de interferência externa para favorecer a vitória de um candidato de direita ou de extrema-direita. A ministros, Lula teria dito que não se incomodaria caso Trump declarasse apoio público a um outro nome da disputa, algo visto como parte do jogo político internacional. O que causaria preocupação, segundo relatos, seria qualquer iniciativa concreta de atrapalhar a campanha do PT ou influenciar o processo eleitoral brasileiro. Diante desse cenário, a estratégia do presidente brasileiro deve ser a de adotar uma postura institucional e pragmática na relação com Washington. Interlocutores afirmaram ao repórter Túlio Amâncio que Lula pretende explorar o que aliados descrevem como uma boa química com Donald Trump, mencionada em outras ocasiões pelo próprio presidente norte-americano como forma de manter canais abertos e reduzir tensões. No Planalto também é considerada a possibilidade de uma visita de Estado, seja ela de Lula aos Estados Unidos ou de Donald Trump ao Brasil. Seria um instrumento democrático e diplomático para preservar uma relação de respeito mútuo e tentar assegurar a neutralidade do governo norte-americano em relação à disputa presidencial brasileira. Atenção, Nath Luquezzi, ela vai além da Venezuela. A partir do momento em que, nesta manhã de segunda-feira, o próprio presidente Donald Trump aumenta o mapa como se estivesse jogando aquela partida de War, sabe aquele jogo de tabuleiro em que você vai conquistando territórios? Uma vez conquistada a Venezuela, agora ele já fala abertamente sobre a
Colômbia. Isso, ele declarou uma operação militar ele declarou que uma nova operação militar na Colômbia soa bem para ele. Isso foi declarado a jornalistas que estavam a bordo ali do avião da presidência dos Estados Unidos e na ocasião o Donald Trump declarou que o país sul-americano é governado por um homem doente. Ele disse o seguinte: nós temos um vizinho muito doente. Não é um vizinho, mas é quase isso, que é a Venezuela. A Colômbia está muito doente também, comandada por um homem doente que gosta de fazer cocaína e que não vai continuar fazendo por muito tempo. Ele ainda continuou dizendo que tem fábricas e indústrias ali que não vão continuar sendo feitas ali cocaína. Ao ser questionado por uma jornalista sobre haver uma operação também na Colômbia, Donald Trump afirmou que soa bem para ele. Qual a legitimidade de um presidente norte-americano para intervir na política de outro país sem o aval do Congresso Nacional dos Estados Unidos e sem o aval das forças internacionais? Essa é a questão feita para o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela. O professor Manuel Furriela explica a respeito de como a comunidade internacional também enxerga essa legitimidade, se é que existe, por parte do presidente norte-americano. Nós temos dois cenários a respeito da legalidade ou ilegalidade dessa intervenção norte-americana. O primeiro deles é seguindo o direito internacional, que a gente tem de mais direto a respeito desse tema, que é a respeito de se seria ou não legítimo uma operação de um Estado, uma intervenção de um país dentro do território, passando por cima da soberania de outro. A gente tem duas possibilidades, basicamente, para isso. Uma é se houver autorização da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, se aquele país colocar em risco a segurança internacional e o Conselho de Segurança da ONU tiver ou tenha o entendimento de que uma operação desse tipo seria legítima. E o outro é quando um Estado é atacado, um país é atacado pelo outro e tem direito a responder. Aqui, se a gente pegar um exemplo, nós temos quando os Estados Unidos sofreram os ataques terroristas de 11 de setembro, eles tiveram direito de responder ao Afeganistão, já que dentro do território afegão estava Bin Laden e a todas as pessoas ligadas a ele, os líderes terroristas, e também porque o governo afegão da época dava cobertura, guarida àquilo. Então são as duas possibilidades. Qual que nós temos aqui? Uma que os Estados Unidos construíram. Qual é a justificativa norte-americana? De que, a partir do território venezuelano, viriam, realmente comercialização de narcotráficos, haveria tráfico internacional de drogas e depois uma construção de que esses grupos de narcotraficantes, na verdade, seriam grupos terroristas. E depois a de que Nicolás Maduro seria líder de pelo menos uma dessas organizações de narcotráfico e terrorismo. Então, este é o que nós temos, esta é a justificativa norte-americana. Agora, o que nós temos no país é um governo autocrático, ditatorial, que desrespeita os direitos humanos e que não mostrou sua legitimidade de eleição. Isso é Nicolás Maduro, mas não é esta a justificativa norte-americana, e sim uma justificativa conforme eu mencionei. Aí nós vamos ter estados, países, que vão se alicerçar no direito internacional, então vão falar que a intervenção americana é ilegítima, e nós teremos países, estados, que vão apoiar o governo de Donald Trump, conforme é o caso do governo da Argentina. Então nós temos esse outro grupo. E, por fim, aqueles que têm relação próxima com a ditadura venezuelana, como é o caso do governo de Cuba, o governo da Rússia, que tem interesses geopolíticos, e o governo da China, que tem relações econômicas próximas, e aqueles que são contra os Estados Unidos, como o caso do Irã. Então, infelizmente, poucos são aqueles que estão lidando ou estão se alicerçando na legalidade ou ilegalidade. A maior parte liga-se a interesses políticos ou econômicos. Esse Manuel Furriela, professor de Direito Internacional da FMU. Com relação à forma como os outros países, as potências mundiais estão enxergando, a Europa, principalmente, é quem mais vem demonstrando uma aflição, não pela Venezuela,
não por Nicolás Maduro, mas pela forma agressiva como Donald Trump demonstra uma nova política internacional de intervir, independente de comunicar antes o seu próprio país, comunicar antes os países soberanos, e sabendo que não vai ter resposta. Porque a Venezuela não tem o menor poder bélico de chegar próximo de dar uma resposta aos Estados Unidos. Quem fala a respeito desse assunto, da postura de Donald Trump, de quais podem ser os próximos passos diante desse caminho que os norte-americanos estão escolhendo, é o professor de Relações Internacionais Gustavo Macedo, conversando também com o jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente tem agora uma situação em que você tem o Trump, ele vai tentar capitalizar em cima dessa ação, ele é uma pessoa que ele joga para a torcida, ele trabalha com populismo junto à sua base eleitoral. O Trump não é o único responsável por essa operação, a gente tem que falar do governo norte-americano. Se ele foi, a legislação norte-americana dá ao presidente norte-americano a prerrogativa de dar início a operações militares através do uso da força fora do continente, fora do país. Mas precisa ter apoio, na sequência precisa ter o apoio por parte do Congresso. A gente sabe que nesse momento o Trump ele tem apoio, ele tem maioria no Congresso, na Câmara e no Senado. E a gente sabe que esse tipo de operação ela não ocorre se não houver uma articulação por parte das elites políticas e econômicas dos Estados Unidos para apoiar. O Trump certamente ele vai tentar se colocar como a grande figura dessa situação, mas a gente sabe que é o governo norte-americano quem está por trás da autorização dessa operação. É muito importante a gente ouvir o Trump, porque a gente sabe que ele vai tentar estabelecer os termos da negociação a partir de agora. Porque o problema do Trump não é apenas com a Venezuela. O problema do Trump agora passa a ser também com a China e com a própria Rússia, que têm interesse na região, eles têm uma forte presença na região, eles são apoiadores do governo venezuelano, ou da economia venezuelana, eles são grandes parceiros econômicos da Venezuela, e eles não têm nenhum interesse para que seja instaurada uma instabilidade política e econômica na Venezuela. Por outro lado, eles também precisam entender que agora começa um articulado e difícil jogo de xadrez entre essas altas lideranças. Por quê? Porque todos os detalhes contam na construção de uma narrativa de como esses países vão reagir. A China precisa tomar um cuidado muito grande, porque ela certamente deve convocar, ou alguns outros aliados devem convocar uma reunião extraordinária de emergência no Conselho de Segurança da ONU, apoiada pela Rússia, que já se posicionou contrária à ação do governo norte-americano. E agora a China precisa entender como é que o Trump vai colocar os termos dessa operação, porque os chineses também precisam entender como é que eles vão reagir em relação a isso. Os chineses também têm outros interesses geopolíticos, e a justificativa de uma ação como a invasão venezuelana pode ser o mesmo tipo de justificativa que o Putin usou para invadir a Ucrânia, pode ser o mesmo tipo de justificativa que a China pode utilizar para invadir Taiwan. Então, esses países, esses grandes países, essas grandes potências militares, elas jogam um jogo geopolítico com base nos detalhes. E eles precisam entender como é que os seus adversários geopolíticos constroem essas narrativas. E a gente não pode esquecer também de que os chineses e os russos, eles não têm interesse de ver uma projeção do poder norte-americano na América do Sul. A América do Sul, que já vem fazendo uma aproximação junto à China, a China é um dos principais, para muitos dos países da América do Sul, é o maior parceiro comercial, e a China certamente não vai ver com bons olhos essa desorganização nesta nossa região. Então, provavelmente, o que a gente vai ver também, por exemplo, é uma convocação da reunião dos BRICS, para que, eventualmente, haja um posicionamento em bloco em relação a essa atitude. Agora começa uma corrida para você tentar justificar a ação norte-americana, tentar entender como é que a população venezuelana vai reagir. A Venezuela, essa sim, ela tem, de acordo com a Carta das Nações Unidas, artigo 51 da Carta das Nações Unidas, ela tem o direito de defesa. Então, em princípio, a Venezuela teria prerrogativa se ela quiser responder. Não tem condições, não tem armamento para isso, não tem poderio militar para isso, mas a Venezuela, em princípio, poderia escalar o conflito.
se assim ela entendesse. Seria péssimo para nós aqui na nossa região e péssimo para um ano que a gente começou com votos de paz e já no dia 3 de janeiro a gente tem que se deparar com essa situação. Esse Gustavo Macedo, professor de Relações Internacionais, falando sobre a postura de Donald Trump e as consequências, os próximos passos e como o mundo vê o que está acontecendo também. Inclusive, vamos à Europa, na primeira participação do Felipe Killing nesse ano de 2026 conosco aqui no Manhã Bandeirantes, porque tem reunião prevista entre lideranças europeias para discutir a postura de Donald Trump e os próximos passos, que incluem também como outras nações fortes, economicamente e belicamente falando, vão se comportar diante disso. Eu não digo nem em relação a uma represália, um bombardeio aos Estados Unidos, não. Mas é o famoso, se eles podem, eu também posso. Felipe Killing conosco, direto da Europa, trazendo um pouco do termômetro no velho continente após a ação de Donald Trump e do governo norte-americano. Antes de mais nada, um feliz ano novo dentro do que é possível desejar. Feliz 2026 nesses primeiros dias para você, Felipe Killing. Feliz ano novo para vocês e a todos que nos acompanham. Essa reunião deve começar no início da tarde, no horário de Brasília. Há um principal ponto que é as consequências para a segurança internacional, as consequências para o mundo dessa invasão militar à Venezuela e a captura de Nicolás Maduro. Para muitos analistas e até mesmo governos ao redor do mundo, abre um precedente perigoso. Um país, uma superpotência, invade um outro país. E é por isso que muitos europeus falam, inclusive, na importância do respeito ao direito internacional. O Trump chegou a falar ontem, além de ter falado sobre essa ação militar da Colômbia, que soa bem, chegou a citar o México e também Cuba, sobre a Groenlândia, que os Estados Unidos têm sim um interesse na Groenlândia, que é um território que pertence à Dinamarca. A premier da Dinamarca pediu para que o Trump pare de fazer ameaças e que a Dinamarca é aliada dos Estados Unidos na OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte. Existe uma outra preocupação com a Ucrânia, porque o Putin ele invadiu a Ucrânia e os europeus usam como retórica o direito internacional, as violações do direito internacional. Abrindo esse precedente perigoso e sem grandes consequências aos Estados Unidos, o Putin pode tentar pegar outros países da Europa. Os Estados Unidos podem também fazer isso com outras nações. E a China pode fazer algo contra Taiwan sem grandes repercussões. Os mercados hoje eles estão operando de forma estável, abrindo em alta na Ásia, abrindo em alta aqui na Europa, porque para o mercado essa é uma crise mais política. A gente sabe que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, só que reserva não significa produção. Até você conseguir pegar esse petróleo e transformar num ativo fácil de vender, existe uma tecnologia que hoje a Venezuela patina e investimentos. Então, muita gente olhando para os desdobramentos políticos e, sobretudo, as consequências para a segurança internacional dessa operação militar na Venezuela. Muito obrigado, Felipe Killing. Para a gente fechar esse bloco, mas não encerrarmos o assunto, porque eu ainda quero trazer a sua opinião também aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Vamos falar sobre o assunto, vamos discutir também esse tema. Agora quem fala conosco é o Eduardo Maurício. O Eduardo Maurício é especialista em advocacia criminal e extradição. A pergunta é, o que acontece com o ditador Nicolás Maduro? Uma vez transferido para os Estados Unidos, uma vez em Nova York sob a custódia da justiça estadunidense, norte-americana, quais serão os próximos passos de um julgamento que o mundo todo está de olho? Eduardo Maurício é quem conta pra gente. A situação é bem complexa, né? O Nicolás Maduro foi indiciado de diversos crimes, dentre eles narcoterrorismo, narcotráfico, posse de armamento, conspiração. E o fato curioso é o seguinte, que
o Nicolás Maduro só passa a responder por esses delitos quando esteja presencialmente em solo americano frente ao juiz responsável pela causa e frente ao procurador pessoalmente. Por isso a necessidade dos Estados Unidos de capturá-lo e então proceder nessa transferência para solo americano. Uma vez que Nicolás Maduro e sua esposa seja presente ao juiz presencialmente perante o Tribunal de Nova York, então, obviamente, Nicolás Maduro fará jus, sim, à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, poderá constituir advogado particular ou então será nomeado um defensor público. Lembrando que, nos Estados Unidos, o sistema jurídico americano é baseado no plea bargain, na negociação. Então, nesse caso, teremos que ver se Nicolás Maduro irá fornecer para as autoridades americanas o que elas desejam, como, por exemplo, rotas de tráfico, informações ligadas ao narcoterrorismo, ao narcotráfico, pagamento de multas, entrega de patrimônios. Se Nicolás Maduro faz uma negociação que seja eficaz aos interesses da justiça americana, obviamente a sua pena poderá ser reduzida, ele poderá cumprir uma pena, um determinado número de pena nos Estados Unidos, se for condenado, obviamente, e depois ser expulso dos Estados Unidos e voltar ao seu país de origem, na Venezuela, como aconteceu agora recentemente com um ex-sócio do Pablo Escobar, que ficou preso por muitos anos em solo americano e depois foi expulso e entregue ao seu país de origem. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer no processo, se de fato Nicolás Maduro vai ser condenado ou não, qual a pena e qual a negociação que será adotada por parte da sua defesa e por si mesmo, e se essa negociação será eficaz ao ponto de ter uma diminuição de pena ou até mesmo de uma expulsão e retorno ao território da Venezuela, sendo certo que as penas relacionadas aos crimes que Nicolás Maduro é indiciado podem culminar até mesmo a sua prisão perpétua. Isso abre um precedente e uma preocupação muito grande, sobretudo a outros países da própria América do Sul e outros países do mundo, né? Nesse caso, obviamente, os Estados Unidos usou da força e do seu alto poder bélico e do exército, né, da elite americana que invadiu o espaço venezuelano. E a própria Constituição americana permite isso quando são crimes que envolvem aí a legislação da Justiça Federal, que são crimes gravíssimos, e obviamente traz essa preocupação se os Estados Unidos pode fazer isso com outros países, né? Enfim, ultrapassar aí a soberania nacional, como aconteceu com esse atropelo da soberania venezuelana. Obviamente que essa questão do PL, da antifacção, de equiparar, enfim, e trazer aí o próprio PCC, né, a facção criminosa, PCC, o Comando Vermelho, de serem equiparados a terrorismo, ao narcoterrorismo, traz uma preocupação grande, porque não sabemos até que ponto os Estados Unidos pode utilizar esse mesmo modus operandi com outros países. Agora, destaco de forma bem breve e sucinta que os Estados Unidos pode sim ser condenado no âmbito da ONU, violações aí de direitos humanos, princípios fundamentais, direitos fundamentais, mas do ponto de vista prático, uma vez que Nicolás Maduro esteja presente dentro de território americano, é muito difícil que uma condenação, por exemplo, na ONU, possa impactar aí dentro da soberania nacional americana e do entendimento da justiça competente pelo Tribunal de Nova York. Essa análise de Eduardo Maurício, especialista em advocacia criminal e extradição, a respeito do julgamento de Nicolás Maduro, uma vez detido e sob responsabilidade do governo dos Estados Unidos. Uma última parada no Manhã Bandeirantes, na volta a sua opinião e as últimas informações sobre esse e outros assuntos que marcam não só o início da semana, mas o início de um 2026 que promete. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Você sabia que olhos vermelhos, coceira, ardência, sensação de areia nos olhos, sensibilidade à luz, visão embaçada e secreção são sintomas de conjuntivite? Essa é a doença ocular externa mais comum durante o verão. Muita gente acha que a conjuntivite só aparece nessa época do ano, mas ela acontece o ano inteiro. Os dados da área da saúde mostram um aumento significativo de casos, com crescimento de 50% na capital paulista, 35% no estado de São Paulo
Paulo e 27% aqui em Campinas. Em 2025, outros estados também registraram surtos, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. É uma membrana transparente que protege os olhos e a parte interna das pálpebras. Quando essa região inflama, as pálpebras incham e os vasos do branco dos olhos se dilatam, deixando os olhos avermelhados. Se o tratamento for adiado, a inflamação pode atingir a córnea, uma condição mais grave que pode causar a perda da visão. Por isso, a conjuntivite não deve ser ignorada e precisa de atenção e tratamento adequados. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Seu negócio precisa de mais que uma nuvem. Precisa de performance, segurança e estabilidade. A Open Data Center é especialista em nuvem privada para ambientes críticos, com arquiteturas robustas, alta disponibilidade e eficiência operacional em cada projeto. Migre seu ERP, sistema ou banco de dados para uma plataforma segura, monitorada 24 horas e com proteção avançada contra ataques. Conheça mais em opendatacenter.com.br. Open Data Center, infraestrutura inteligente, gestão proativa e suporte humano. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã, 18 minutos, 11h18. Vamos começar a girar a participação do nosso ouvinte, um assunto que, claro, mexe diretamente com a gente, sim, porque o que antes a gente via no noticiário distante, o que antes a gente via acontecer no mundo árabe, o que antes parecia cena de filme, agora está aqui, do lado. E pode estar mais próximo ainda com o que se posiciona o governo norte-americano em relação à Colômbia. Vamos ouvir a participação do nosso ouvinte e a gente vai dando uns pitacos também aqui nesse assunto, nessa reta final do Manhã Bandeirantes. 19971021493, o nosso canal de comunicação do YouTube, para você participar conosco desta segunda-feira na edição que abre os trabalhos nesta semana e neste ano de 2026 na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom dia, Band Amigos. Invadir a Venezuela e roubar o petróleo da Venezuela, que essa é a intenção do Trump, não é tirar o ditador, porque se fosse tirar o ditador, ele tinha que tirar o Putin, ir lá na Rússia invadir, pegar o Putin. Coreia do Norte. E na Coreia do Norte, pegar o Saudita. Da Coreia do Norte lá. E na Arábia Saudita, que ele tem fotos com o príncipe da Arábia Saudita, tirar ele também, invadir e tirar ele. Quero ver se ele tem essa coragem. Tandy Negrão. E além disso, né, Tandy Negrão, não há nenhuma sinalização de que o governo norte-americano esteja na intenção de promover eleições diretas na Venezuela pelos próximos meses, até o final do ano. O que seria o correto, então, se a ação é humanitária, se a questão está ligada a salvar o povo, levar a democracia para o território venezuelano? Primeiro, isso teria que passar pelo Congresso Nacional. Segundo, isso teria que ser comunicado a outras autoridades. Você acha mesmo que alguém ia defender Nicolás Maduro, que alguém ia colocar suas tropas à disposição de Nicolás Maduro? Não ia. Não ia. Agora, quando isso é feito da forma como aconteceu, o sinal que passa, o recado que passa é: eu sou mais forte que vocês e eu vou fazer o que eu quero no meu quintal. Eu vou aí descer e vou buscar o que eu quiser, quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Esse é um sinal
tenso, preocupante, porque a gente nunca viveu isso na América do Sul. Quando a gente lê a história de como foram as ditaduras no governo aqui no Brasil em 64, mas na Argentina nos anos 70, no Chile, havia uma tentativa de maquiar, havia uma tentativa de dosar, mas dar aquela douradinha na pílula, sabe? Agora não. Agora o presidente americano falou, tô indo pelo petróleo, tô indo porque eu quero o petróleo pra gente. E tem gente que tenta maquiar aquilo que o próprio governo norte-americano não tá maquiando. Então, brasileiro que não se preocupa com o que está acontecendo ou não entendeu a gravidade do que é uma potência como os Estados Unidos invadir um território vizinho nosso, ou está concordando e está achando lindo e está defendendo uma ditadura que a gente já sabe os caminhos e os estragos que isso possa acontecer. Não é defender Nicolás Maduro. Nicolás Maduro é um ditador que sufocou o seu povo, que atropelou o processo eleitoral, que merece ser preso, julgado dentro das regras. Quando a gente permite que as grandes potências façam isso da forma como elas bem entendem, a gente está legitimando o absurdo. A ONU não serve para nada, já está muito claro. Eu acho que nunca serviu para nada, a não ser para legitimar os absurdos que os Estados Unidos fizeram a vida toda. Mas e se agora a Rússia olha para a Ucrânia e fala, por que eu tenho que seguir regras internacionais se o outro lá não segue? Agora a China pode olhar para Taiwan e falar, esse território aqui é meu e acabou, 100% meu. Quem é que vai punir? Quem é que vai barrar? Quem é que vai frear? A sanção que a Rússia teve quando tomou o território ucraniano, ninguém está discutindo de repetir com os Estados Unidos. Isso inclui até a FIFA. A Rússia está proibida de disputar competições esportivas organizadas pela FIFA, como a Copa do Mundo, como os torneios internacionais de clubes, por conta de uma intervenção em que ninguém deu aval para a Rússia fazer. O mesmo se repete com os Estados Unidos. Vão sancionar o governo norte-americano? Vão impedir os Estados Unidos de disputar a Copa do Mundo, que eles são países sedes? Ou para os Estados Unidos está tudo liberado? Está tudo autorizado? No jogo de war vale aquele que fala mais alto. Mais uma mensagem do nosso ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes. (11h23), posicionando aqui a participação do nosso ouvinte que nos escreve, manda sua mensagem de áudio e participa da RB. Bom dia, amigo Heitor Nati. Deixa eu falar um pouco para você desse sequestro, né, do Maduro. Eu acho assim, cara, o Maduro, eu mesmo nem concordo com ele, entendeu? Eu tô nem aí com o Maduro, mas acho assim, é incrível, né? Eu acho que não pode invadir um outro país, certo? Isso aí não é uma guerra, ele não pediu uma guerra, não é uma guerra, ele só invadiu. Então, eu acho assim, deixa isso aí, acabou, Maduro tá lá e pronto, entendeu? Agora, mesmo porque, Heitor, não vai adiantar nada, cara, isso aí. A pessoa que tá no lugar do Maduro é mais comunista que o Maduro, entendeu? E para invadir lá, iria precisar bombardear, matar muita gente, e não adianta, não vai conseguir o que eles querem, porque na verdade os Estados Unidos quer o petróleo, né? Uhum. É isso que ele quer. É só pegar os países que ele invadiu nos últimos anos. Isso aí. É isso aí. E achar, Marco, na minha modestíssima opinião, achar que Donald Trump está preocupado com a posição ideológica de quem está hoje na Venezuela é de um fanatismo, de uma paixão, de uma esperança que não condiz com os fatos. O americano está preocupado com ele. O que a gente está vendo hoje no mundo é uma mudança das estruturas e da nova ordem mundial, que até pouco tempo, até a queda da União Soviética, os Estados Unidos eram soberanos absolutos, a única grande potência hegemônica. A China passa a dividir esse espaço. A China passa a ter seus próprios negócios. O que a gente vê é o norte-americano, o governo Trump, seguindo uma política que sempre foi atípica do país, de intervenção nos outros estados, independente se é a esquerda, se é a direita, o que eles querem é o que dá dinheiro. Só que eles não estão disfarçando, eles estão deixando claro. E quando a gente pensa que o presidente Lula fez acordos com a China,
que o Brasil está nos BRICS, isso preocupa, sim, claro. Agora, achar que o presidente Lula criou essa química com Donald Trump só na conversa, só no papo, não. Vamos fazer um exercício aqui rápido de memória. O presidente Lula era um dos maiores defensores de uma moeda que não fosse o dólar para as negociações entre os países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? Depois das taxas acima de 50%, depois do encontro entre eles na ONU, depois das ligações, nunca mais se falou sobre moeda que não fosse o dólar. Então o Brasil recuou sim, mas isso sem movimentar nossa soberania, sem entregar terras raras, sem entregar o tanto de petróleo ainda não explorado próximo à Amazônia. Ou você acha que eles não estão de olho nisso? Você acha que eles estão preocupados com o Brasil pela questão política? Aqui, ó. Bilionário gosta de dinheiro, americano gosta de poder e tem brasileiro que gosta de ser colonizado. Uma última mensagem aqui do nosso ouvinte, o Adriano Vermelho. Ele escreve o seguinte, que os americanos exercem todo o seu imperialismo nato, eu nunca duvidei. Que eles exerceriam também não. Também sei que Maduro colheu exatamente o que plantou. E sim, foi descaradamente traído, entregue e sacrificado como um boi de piranha por aqueles que realmente dominam a Venezuela, os militares. Devemos nos preocupar? Questiona o Adriano. Por conta de Maduro, absolutamente não. Pela Venezuela, me perdoe esse povo extraordinário, também não. Mas pelo comportamento de Trump, devemos sim ficar de olhos abertos e apesar do atual bom relacionamento do presidente brasileiro com o presidente americano, se os ventos mudarem, qualquer país nas Américas podem estar sujeitos a intervenções diretas dos Estados Unidos, já que indiretamente há décadas eles interferem. Trump não é salvador e Maduro foi um tirano de meia pataca e ponto. E agora, o que fazer com as dezenas de generais poderosos daquele país? Sequestrá-los ou negociar seu petróleo? Acho que todos sabemos a resposta. A gente tem que ficar, sim, de olho e parar de achar que a gente está assistindo um filme do Capitão América, parar de achar que a gente está assistindo um jogo de videogame. A gente está vendo vida real e tá aqui, ó, do lado. Se continuar esse discurso de rachar o país, isso é bom para quem vai entrar e tomar o que é nosso. E tem gente que tá achando lindo e pedindo intervenção americana e ainda tem coragem de se autodenominar patriota. Aí não dá. São 11 horas e 28 minutos. Nath Luquezzi. Hoje tem Band Mulher ao vivo. Nas férias de Lari Lopes, você fará dupla com quem? Nas com férias Deus? de Lari... Essa semana não teremos dupla, eu e Deus mesmo. Mas hoje Natália não teremos. e Luquezzi apresentarão. Hoje não teremos Band Mulher. Por quê? Nem hoje, nem amanhã. Teremos o nosso jogo. Copa Africana de Nações. Atração exatamente. na tela da Band, que já chega à fase mata-mata, oitavas de final. E hoje, 13h, tem Egito e Benin. Partida que você acompanha no horário do Band Mulher. Que beleza. Mas na quarta-feira estarei de volta. Tenho mais 2 diazinhos aí pra preparar um programão incrível. Na quarta-feira, então, teremos Band Mulher, mas hoje, descansinho. Vou sugerir pro pessoal do esporte colocar Nath Luquezzi pra comentar Egito e Benin na tela da Band. Sim, tá? com certeza. Nath, boa segunda-feira pra você e até amanhã aqui na RB. Com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, de Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Vem aí, Carlos Henrique. Não, é o homem. Carlos Batista, a origem da informação. Final de semana tem Paulistão, hein? Tem transmissão da Rádio Bandeirantes Campinas com Carlos Batista e todo o timaço da RB. Um grande abraço pra você. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis